Hoje pela manhã nós fomos tão desafiados com uma mensagem tão profunda aos nossos corações. Com certeza me fez rever várias questões na minha criação com a minha filha. E eu vou mudar em nome de Jesus, eu vou melhorar. Chamar o pastor Ricardo Brandão, está conosco desde amanhã. Estará falando neste momento uma palavra específica. O pastor tem um acervo sobre os seus livros, ele vai falar um pouco aqui para a gente. Então, se você puder adquirir o material, com certeza será de grande valia para você, para a sua família. Inclusive, os materiais do pastor Ricardo Brandão são utilizados para diversos cursos, na área das curas emocionais, finanças, criação de filhos, curso para noivos, aqueles que estão pretendendo casar-se aí, vários materiais de temas bem diferenciados. Então, se você puder, será bênção tanto na vida dele, como com certeza na sua também. Eu sou casado com aquela gata ali, Meirielle, 25 anos, completei bodas de prata o ano passado. Com ela eu tenho 3 filhos e um gato, Paçoca. Ali está o meu filho mais velho, Ricardo, Tiago, Bruna, que são os meus tesouros. Todos puxaram a minha beleza. Aí puxaram, só sobrou isso aqui, ó, né? Só restou isso aqui, a beleza acabou indo tudo para os filhos. Irmãos, é um prazer. Eu queria agradecer à Igreja Batista do Ibis por me dar a oportunidade de fazer o que eu mais gosto, né? Para mim é um privilégio estar cumprindo aqui a minha missão de compartilhar da palavra de Deus, né? A gente que é pastor, quando pega o microfone, né, a gente é um gozo, é uma alegria, né, porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, né? Eu também sou psicólogo clínico. Durante a semana, de segunda a sexta, eu atendo no consultório particular, e aos finais de semana a gente compartilha com os irmãos aí as contribuições na palavra de Deus, principalmente para a nossa saúde emocional e para o fortalecimento das nossas famílias. Bem, hoje gostaria de compartilhar uma mensagem, Famílias Saudáveis Curadas pela Graça, cuja mensagem é baseada nesse livro da minha autoria, Curados pela Graça. Vamos usar o texto base aí do Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou então acompanha aqui no telão, a gente vai passar todo o texto também aqui nos slides. E antes disso, eu gostaria de perguntar aqui às esposas: olha aí para o seu tesouro. Esposa, olha para o seu tesouro. Que nota que você dá ao seu marido 0 a 10? Não precisa falar não, hein? Calma. Não precisa constrangê-lo não. Que nota que você dá ao seu marido 0 a 10? Pode considerar o quanto que ele é carinhoso, atencioso, quanto que ele apoia na educação dos filhos, né? Pode considerar quanto que ele ajuda em casa nas tarefas domésticas, lavando o prato dele depois que ele come as refeições. Pode considerar tudo, né? Você libera o cartão para você lá ir para o salão, leva tudo em consideração. Que nota que você dá ao seu marido? Isso, agora marido, olha para a sua tesoura, do seu lado aí, ó. É porque é feminino do tesouro, né, irmão? Olha para a sua tesoura. Que nota que você dá à sua esposa de 0 a 10? Você leva tudo em consideração. E não dá 10 só porque você está na minha frente, não. Fala a verdade, hein? Né? Leva tudo em consideração. Quanto que ela é carinhosa, cuida bem da casa, dos filhos, de você. Agora olha para os seus filhos. Que nota que você dá para eles 0 a 10? Quanto que ele é zeloso, né? Como que ele é na escola, na igreja, como é que ele te trata, responde a sua voz. Ei, na Igreja Batista do Ibis, as crianças também têm voz. Filhos, que nota que você dá para os seus pais? Agora é a vez de avaliar. Leva tudo em consideração, filho. Que nota que você dá para papai e mamãe? Pode levar em consideração a mesada. O quê? Não dá mesada? Ixi, a nota acabou de cair. Pronto. Pensa agora na tua sogra. Que nota que você dá à sua sogra? Né? Ela fica com seus filhos, você sair com a sua esposa sozinho, né? Leva tudo em consideração. Que nota você dá ao seu genro, à sua nora, ao seu sogro, seu cunhado, né? Que te chama para comer aquele churrasco na casa dele e fala que você não precisa levar nada, que a picanha e a Coca-Cola é por conta dele. Que nota que você dá? Veja bem, você acredita que
em 45 minutos. Essa nota pode subir pelo menos uns 3 pontos. Ué, pastor, eles vão melhorar tão rapidamente assim? 45 minutos eles vão melhorar de comportamento? Para eu melhorar a minha nota para eles? Calma. Você vai descobrir como que essa nota vai melhorar com aquilo que nós vamos ministrar aqui. A sua família é melhor do que você imagina, irmão. A tua família, o teu lar, é melhor do que você tem avaliado, imaginado, julgado. Vamos acompanhar aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz assim, a respeito de Jesus e seus discípulos. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Que recepção, hein? Um homem endemoniado veio recepcionar Jesus. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém, absolutamente ninguém, era suficientemente forte para dominá-lo. E o evangelista Lucas, ele acrescenta um detalhe que Marcos não falou. Fazia muito tempo que esse homem endemoniado não usava roupas. Versículo 5, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha só que cenário, irmãos. O texto diz que aquela cidade de Gadara vivia um caos social, protagonizado por um único homem, mas endemoniado. Os gadarenos não tinham paz. O texto diz que eles viviam entre os sepulcros, gritando. A cidade de Gadara era uma cidade rochosa, muitas rochas, e naquela época neotestamentária, as pessoas costumavam a sepultar os seus mortos nas rochas, não embaixo da terra. Só os pobres, dos mais pobres, é que enterravam os mortos embaixo da terra. O costume era sepultar os mortos nas rochas. Lembra de Lázaro? Onde ele foi sepultado? Na rocha. Jesus falou para tirar a pedra. O próprio Jesus foi sepultado numa rocha. Quando o texto diz que aquele homem, ele vivia entre sepulcros, entre as rochas, as cavernas, ele gritava, berrava, e todo mundo ficava apavorado. Ele andava nu. Os pais não podiam deixar os seus filhos andarem pelas ruas, livremente, brincarem nas pracinhas, não podia. Aquele homem poderia aparecer repentinamente, causando terror. O texto diz que as autoridades militares, corpo de bombeiro, polícia civil, todo mundo, exército, todo mundo tentava conter aquele homem, ninguém conseguia. O município despendia recursos financeiros no desenvolvimento de políticas públicas de segurança, investindo em tecnologia, e era dinheiro indo pelo ralo, porque não tinha nada que conseguiria conter aquele homem. O orçamento do município ia todo para tentar resolver aquele problema, e nada, todas as tentativas eram frustradas. Aquele município, aquela população vivia um caos, um terror, eles não tinham paz, não tinha sossego, era triste aquela situação, ninguém conseguia fazer nada. Mas quando Jesus pisou naquela terra, as coisas mudaram. Versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele. Olha só, aqueles homens, os mais fortes, meu irmão, não tinha Incrível Hulk, não tinha Thanos, não tinha Super-Homem, não tinha Homem-Aranha, não tinha Batman, não tinha ninguém. Aquele homem era mais forte que todos. Quando chega Jesus, Jesus não precisou nem tocá-lo. Apenas a presença divina do Verbo encarnado ali fez com que aquele homem endemoniado, indomável, se prostrasse. E o texto aqui para prostrou-se, o verbo utilizado no grego é proskuneu. O que é traduzido na nossa língua para adoração tem pelo menos 5 verbos no grego. Nesse aqui em especial é proskuneu, e proskuneu significa adorou. Ele prostrou-se no sentido dele adorar.
literalmente era o que fazia um cachorro quando encontrava o seu amo. O cachorrinho chegava e prostrava-se e lambia a mão do seu amo, reconhecendo o senhorio. Foi exatamente isso que aquele homem endemoniado fez. Ele reconheceu ali o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, até que ele diz assim em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Uau! Com apenas a sua presença, aquele homem já foi contido e domado. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8, pois Jesus, ele tinha dito: saia deste homem espírito imundo. Versículo 9, qual é o seu nome? Jesus perguntou. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Legião. No exército romano havia um agrupamento de soldados, e legião era a denominação para um agrupamento de 6.000 soldados. Aquele homem não estava só. Imagina, 6.000 demônios, misericórdia. E eles levantaram um clamor a Jesus, e implorava com a insistência que não os mandasse daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Então os demônios imploraram: Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Os demônios fizeram aqui um clamor, fizeram uma oração a Jesus. Não nos mande para o abismo. Alguns teólogos interpretam aqui que se Jesus tivesse expulsado os demônios, os enviando para o abismo, eles perderiam a liberdade espiritual de estar na esfera espiritual, podendo ter possessão sobre outros homens, porque ainda por enquanto Satanás ele tem a sua liberdade junto com seus demônios, seus súditos, de fazerem o mal dentro dos limites estabelecidos pelo Deus soberano. Mas se caso eles fossem enviados para o abismo, eles perderiam toda a liberdade. Alguns teólogos interpretam assim. Por isso eles rogaram: não nos mande para fora, para a manada dos porcos. E tu acha que Jesus iria consentir a um pedido de demônio? Você acha que Jesus iria atender a oração de demônios positivamente? Pois, pasme, mas sim, Jesus respondeu positivamente. Jesus disse sim. Versículo 13, e lhes deu permissão. É para qualquer um ficar perplexo. Como? Os demônios fizeram oração, um pedido, e Jesus atendeu a oração deles, dizendo assim: me permita um parênteses aqui, falando-se da oração. Tu acha, irmão, que se Jesus foi capaz de atender o pedido de oração de demônios, Deus o Pai Celeste não atenderia o seu clamor, o seu pedido? Você que é filho e filha de Deus, a favor da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, você acha que não atenderia? Você pode até colocar isso diante de Deus: espera aí, Senhor, calma, o Senhor atendeu a oração do demônio lá, e permitiu que eles fossem para uma manada de porcos. Calma aí, o que eu estou pedindo é que o Senhor salve meus pais, o que eu estou te pedindo é que o Senhor liberte meu filho das drogas, que o Senhor converta o coração do meu marido que é ateu. Isso aconteceu comigo. Não foram os meus pais que me levaram para a igreja, que me apresentaram os caminhos do Senhor, não. Meus pais eram descrentes. Quando eu aceitei Jesus aos 9 a 10 anos de idade. Um pastor se mudou para o meu bairro e foi morar do lado da minha casa. Chamei meus pais para ir na igreja. Meus pais não quiseram, eles falaram: a gente pode então levar esse garotinho para a igreja? Meus pais falaram: é um favor que você nos faz. Meus pais trabalhavam, tinham um comércio, trabalhavam inclusive no domingo. Então, para ele não ficar solto por aí, leva para a igreja. Eles começaram a me levar para a escola bíblica dominical, EBD. E lá eu conheci Jesus e me converti, aceitei Jesus como Salvador e Senhor aos 10 anos de idade. Aos 12 anos de idade eu fui batizado. Meus pais não eram evangélicos. Meu pai era um alcoólatra. Minha mãe, workaholic. E eu orava a Deus. A família que vem aqui me pegar para me levar para a igreja de carona, eu vejo os pais e os filhos. Eu chego na igreja e vejo a coisa linda, as famílias. Os coleguinhas que sentam na minha cadeira aqui na classe escola dominical, todo mundo tem pai e mãe aqui na igreja. Eu sou o único que não tem, Deus.
Por favor, olha para mim, salva meu pai e minha mãe. O meu sonho é entrar aqui na igreja com meu pai e minha mãe. Isso levou, irmãos, 28 anos, eu orando, clamando, Senhor, tem misericórdia. Até que minha mãe, depois de mais de 50, aceitou Jesus. E eu ia na casa da minha mãe discipular minha mãe. E eu não tinha coragem de falar do batismo, que era muito católica, vinha de família tradicional. Até que um dia minha mãe me perguntou, filho, e como é que funciona esse negócio do batismo? Ele falou, é agora, eu falei sobre o batismo. Eu batizei a minha própria mãe nas águas, fui pastor da minha própria mãe. Não foi ela que me ganhou para Jesus, fui eu que ganhei ela para Jesus. A coisa lá em casa foi invertida. O meu irmão, envolvido com as drogas, teve um surto psicótico. Trouxe ele de uma cidade lá de São Mateus, onde temos uma casa. Levei para a igreja, ele ficou em surto 2 semanas, não dormia. Eu tinha que ficar do lado dele, eu ficava orando e lendo a Bíblia, e ele, com alucinações de perseguição. E aí depois de muito empenho, muito esforço ali, clamando a Deus, mas eu já orava há anos, e ele se converteu, aceitou Jesus. Eu batizei o meu irmão nas águas, depois ele entrou no CETEBS, foi meu aluno, dei aula para o meu irmão de teologia, mas depois ele não aguentou o tranco, não foi fazer curso de administração no IFES. Para ser pastor não é fácil não, né? Então, queridos, eu orei por décadas, espero que não leve tanto tempo para você, mas não desista da sua família, como foi cantado aqui nos louvores, não desista, ore, jejue. Eu lembro, eu era adolescente, falei, Senhor, eu vou fazer um sacrifício, um jejum diferente, para o Senhor atender a minha angústia, o meu clamor. Iria ter um jogo do Brasil, da Copa, eu não lembro que anos, faz muitos anos, eu era adolescente, eu falei, Senhor, eu vou passar orando pelos meus pais, pela minha família, exatamente durante o horário do jogo do Brasil. Eu imaginava o seguinte, Deus vai atender esse sacrifício. Não foi naquele momento, mas minha mãe se converteu, meu pai faleceu antes, e o meu irmão se converteu. Não desista, se Deus atender a oração de demônios, Ele vai atender a sua oração. E o texto continua, versículo 14, os demônios entraram então nos 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Versículo 14, os que cuidavam dos porcos e fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e aí o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem, que fora possesso da legião de demônios, viram ali o homem, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Falei, gente, como assim? Desde que eu me entendo por gente, a gente testemunha, presencia o pavor que esse homem nos causa, o caos social e emocional que a população vive. Aquela população, irmão, desenvolvia síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, toque, fobia, tudo que você imaginar, tudo por causa da culpa daquele homem. Quando eles viram aquele homem são, vestido, aquele homem que só andava no fluxo, não é possível, alguma coisa aconteceu. E eles ficaram, então, o termo diz, com medo. Na cabeça deles, a leitura que eles fizeram foi o seguinte, gente, se esse homem endemoniado já causava um dano enorme à nossa população, que dirá agora um outro homem, mais poderoso ainda do que ele? Pelo amor de Moisés, não sabíamos que existia gente mais poderosa, e agora me aparece um sujeito mais poderoso, que apenas com a sua presença, nem tocou, não houve embate, não houve luta, com a sua presença de autoridade, já expulsou aqueles demônios. Misericórdia, o que vai ser de nós? E se esse homem inventar de usar do seu poder para abusar de nós, para explorar de nós, para fazer-nos seus escravos? Pronto, estamos no sal. Eles ficaram com medo. Definitivamente, eles não conheciam a Jesus. Eles não sabiam com quem eles estavam lidando. Jesus sim era um rei,
mas um rei diferente dos tiranos da sua época. Um rei que usa da sua realeza para transformar os mendigos, os marginais que vivem à margem, os pobres, para transformar os excluídos e os rejeitados em príncipes e princesas. Jesus era um tipo de rei que não explorava dos seus súditos com pesados impostos, mas usava da sua riqueza para suprir as necessidades dos seus servos. Jesus era um rei diferente, que queria chamar os servos de amigos. Esse era o tipo de rei que eles não conheciam, por isso eles ficaram com medo. E versículo 16 diz que os que estavam presentes então contaram ao povo, foram lá contar ao povo o que acontecera a um endemoniado, e eles falaram também dos porcos, é mais ou menos assim. A turma foi lá, conferiu o que aconteceu, depois de presenciarem aquele homem liberto, são, vestido, e os porcos mortos. Chegaram lá para o povo, para a cidade, e perguntarem: nós temos duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. Tem algum professor de português aqui? E uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? Conta a notícia boa primeiro. Então tá bom. Não tinha aquele homem que vivia causando pavor? Não tinha aquele homem que transformou aqui o nosso cenário aqui num caos social? Não tem então? Estamos livres daquele homem, finalmente teremos paz. Finalmente os recursos públicos poderão ser investidos na educação, no esporte, no lazer. Não vamos precisar concentrar todo o recurso só em políticas de segurança, militarismo. Graças a Deus poderemos deixar as nossas crianças brincar livres na praça, vai ser uma maravilha. Poderemos então viver descansados, chega de gastar dinheiro com terapia, com medicação, cá de medo, ansiedade, síndrome do pânico. Aquele homem não nos apavorará mais. Essa é a notícia boa. Uau, incrível. E qual é a notícia ruim? Pois é, levamos um prejuízo de 2.000 porcos. E aí, irmão, o negócio pegou. Mexeu no bolso, né? Aí pegou. Então, o versículo 17 diz que eles fizeram uma assembleia. Vamos fazer uma assembleia aqui, irmãos. Estamos convocando os irmãos que são membros aqui da cidade para a assembleia dia tal. Vamos fazer uma votação. Jesus fica ou Jesus sai? Daremos permissão para que Jesus cumpra o seu ministério em nosso município de Gadara ou não? Ou vamos mandar ele vazar? O que nós vamos decidir? Então, os irmãos ali na assembleia voltaram e argumentaram. Eles tiveram que pesar na balança o que Jesus fez de bom e a presença de Jesus, o que provocou de mal. Eles tinham um ponto positivo e um ponto negativo daquela presença de Jesus. A moeda tinha dois lados. E eles tiveram que pesar na balança. Vamos levar em consideração, vamos colocar os nossos holofotes na esfera positiva ou na esfera negativa? E aí eles discutiram, argumentaram, fizeram a votação e tomaram a decisão. Sabe o que eles decidiram? Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse da cidade. Inacreditável, né? O povo de Gadara abriu mão da presença do Eterno. Gente, eles expulsaram Jesus da Gadara. Jesus poderia libertar mais homens endemoniados. Jesus poderia curar os enfermos, os paralíticos, os cegos, os surdos. Jesus poderia enobrecer a alma e o caráter das pessoas com o evangelho do reino. Jesus poderia transformar a qualidade de vida daquela população com o evangelho do reino, com seus ensinos, fazendo com que as pessoas se tratassem com mais integridade, com mais honestidade,
com mais respeito, com mais amor. É isso que o Evangelho do Reino provoca nas relações humanas, com mais altruísmo e menos egoísmo, com mais humanidade e menos materialismo. Jesus poderia promover aquilo que o Evangelho do Reino promove, quando as pessoas abrem o seu coração, mas não, eles abriram mão. Você sabe por quê? Porque ao avaliar as duas consequências daquele episódio, o que pesou mais na balança deles foi exatamente o lado negativo. Eu sei que isso aconteceu. Estamos livres desse caos, mas levamos um prejuízo de 2.000 porcos. E nós não queremos levar outro prejuízo. Você já pensou? Se daqui um dia Jesus encontra outro, daqui a pouco vamos perder 2.000 cabeças de boi, daqui a pouco 2.000 cabeças de galinha? De jeito nenhum, já chega esse prejuízo. Entre uma bênção e algo desagradável, eles consideraram mais, eles se fixaram mais no negativo e romperam um relacionamento que poderia ser promissor com Jesus. Eles se separaram de Jesus. Pastor Ricardo, o que isso tem a ver com os relacionamentos familiares? Agora, depois da introdução de 20 minutos, vou começar as aplicações. Escute. O que você vê aí? O que você está vendo aí abaixo? Costumo apresentar essa figura quando faço terapia de casal. Eu sou especialista em terapia de casal e essa figura faz parte da primeira aplicação, na primeira sessão de intervenção com os casais. Eu mostro para os casais. E aí, qual é a sua resposta? Eu estava ministrando um seminário lá em Parauapebas, na cidade do Pará, e mostrei isso aí. Lá o povo me respondeu uma coisa: será que aqui também? Você, por um acaso, respondeu: estou vendo um pontinho preto? Você também respondeu isso? Então, coincidência, né? Lá o povo também, por onde eu passo e ministro essa palavra, eu mostro. Normalmente, a primeira resposta é um pontinho preto. Os casais, quando é tendo, a primeira coisa, eu mostro uma folha branca ou um pontinho preto, os casais respondem também: estamos vendo um pontinho preto. Agora eu pergunto, não olhe apenas as partes, olhe o todo. Não tenha apenas um olhar reducionista. Não se fixe apenas em um único ponto. Tenha um olhar holístico. Amplie a sua visão. Não seja injusto. Reconsidere a sua leitura, a sua avaliação. O que você está vendo? Aí os casais: estamos vendo uma folha branca. E tem um detalhe de um pontinho preto. Agora sim. Sabe, nessa dinâmica, o que representa esse pontinho preto? Não sou racista não, mas tem que dar uma explicação para a dinâmica. O pontinho preto representa aquele defeitinho do outro que a gente não gosta. O pontinho preto significa aquele ponto negativo do marido, da esposa, do filho, do pai, do genro, da sogra, da nora, do pastor, do líder do ministério, do seu colega de trabalho. O pontinho preto representa aquilo que às vezes não é pecado, não é defeito, mas nos incomoda. É a peculiaridade daquele sujeito. É a característica pessoal que o torna diferente de mim, mas aquilo me causa desconforto. Ele não tem que mudar, ele só é diferente de mim, mas eu não gosto. Não gosto do jeito dele falar. Não gosto do jeito dele agir. Não gosto da forma de se expressar. Não concordo. Não é errado, não é pecado. Mas eu não gosto, me causa mal, isso é o pontinho preto. E sabe o que representa a área branca? São os vários pontinhos brancos, de que tão unidos que estão, formam linhas, e várias linhas que tão unidas que formam a área plana. Os pontinhos brancos representam os pontos positivos, aquilo que o outro faz, que faz com que nós nos sintamos amados, queridos, valorizados, as qualidades, as virtudes do outro, isso representa os pontinhos brancos.
Mas normalmente, irmãos, o que a gente faz? A gente olha para o marido, na hora que vai avaliar, dá uma nota dessa, que nota você dá para o seu marido? Normalmente, o que a gente faz? Se concentra, se fixa apenas nos pontinhos pretos. Não é assim que a gente faz. Principalmente, sim, quando o marido, a esposa, o filho, o pai, comete um erro, uma falha. Sabe o que o nosso cérebro faz? Ele comete um erro cognitivo, denominado na psicologia cognitiva, de hipergeneralização. O nosso cérebro, ele identifica aquele episódio desagradável e faz uma retrospectiva durante uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás. E naquela retrospectiva, o cérebro, ele relembra, ele seleciona apenas na sua memória fatos semelhantes àquele episódio. Se o episódio causou mágoa, ressentimento, se aquilo que o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe fez, aquilo que o parente, o irmão, o colega do trabalho, o irmão da igreja fez, e lhe causou algum dano, alguma ferida, o cérebro, então, rapidamente, ele faz uma recapitulação de todas as experiências que teve com aquela mesma pessoa, só que ele seleciona fatos diferentes, ou seja, ele só seleciona, ele faz apenas você lembrar de outras vezes que ele cometeu aquele erro, ou erros diferentes, outras falhas que te causaram o mesmo sentimento. O cérebro, ele passa nessa recapitulação, ele ignora, ele passa por cima daquilo que ele fez de bom. É como se houvesse uma amnésia dos acertos do outro. A gente só lembra dos defeitos. E aí a gente vai ruminando aquilo. Puxa vida, ele fez isso de errado. Mas semana passada também ele falhou. No mês passado ele também me feriu. E há 3 meses atrás também me machucou, me negligenciou, me ignorou. Mas esquece de todos os outros pontinhos brancos. E aí o que a gente faz? A gente detona o outro. A gente julga o outro. A gente critica o outro. E a gente fica ruminando aqueles pensamentos, falando, meu marido é péssimo mesmo. A minha esposa, eu deveria ter casado com outra. Esses meus filhos, como são melhores os filhos do outro, do meu vizinho. O fato da gente se fixar, irmãos, como os gadarenos fizeram, apenas no lado negativo, faz em nós ferver também emoções negativas. Se na sua avaliação sobre como é o seu familiar, se no seu julgamento, você apenas ficar rememorando de forma obsessiva, apenas nos pontos negativos, não vai ter jeito. O que você vai nutrir de emoções, será também amargura, mágoa, ressentimento. Eu quero pedir para você aprender a não cometer o mesmo erro dos gadarenos. Não cometa esse erro. Não olhe apenas para o prejuízo dos 2.000 porcos, olhe também para os acertos. Eu sei que aqui não há marido perfeito, irmão. Olha para o teu marido aí, para o seu tesouro, ele é perfeito? Lógico que não. Eu sei que não é. Você não precisa fazer uma sessão comigo para me falar, lógico que não é. Mas, todo marido imperfeito, inclusive o seu, também tem qualidades. Amém. Ouvi pouco amém. Marido, vocês estão no salvo. Meu irmão, todo marido imperfeito também tem qualidade. Todo filho que erra, mas ele também acerta, sim ou não? Eu sei que o teu marido não lava as vasilhas depois do almoço de domingo, irmão. É a semana inteira você lavando, passando. No domingo, que era para esse marido te levar para almoçar no restaurante, te dar uma folga no domingo, faz você fazer comida de novo e ainda não lava os pratos. É defeito mesmo, é ponto preto. Mas pelo menos, irmã, esse marido chega no sábado e te dá o cartão e fala, minha tesoura, pode ir no salão, está liberada, pode fazer cabelo, pode fazer unha, pode fazer spa, pode fazer os pés, pode ir no shopping Vila Velha comprar aquele vestido. Olha o lado positivo desse marido, sim ou não? Se você ficar obcecada, minha irmã, que ele não ajuda nas tarefas domésticas,
Você vai enlouquecer dizendo que seu marido é o pior marido do mundo. Principalmente se a tua mãe, quando você era criança, também era obcecada por arrumação de casa, também era obcecada por deixar tudo limpinho, e te cobrava violentamente uma casa nos trinque, se isso se transformou num grande valor para você, e aí você casa com um homem, um marido que ainda não conseguiu lavar o prato dele, nem um copo, ainda deixa no sofá, escorrendo comida e dá formiga depois. E tem 10, 20 anos que você reclama, não tem jeito, ele não muda, mas é aquele marido que vem para a igreja com você, que cuida dos filhos, que ajuda na educação, que vai na reunião da escola do filho, que quando você pede para ir no mercado, ele vai de bom grado, que te acompanha, que realiza muitos dos seus desejos, mas ela é verdade, ele tem um ponto preto. Irmãos, precisamos reaprender e pensar como Martin Luther King, quando ele disse: é verdade que nós não somos o que deveríamos ser, é verdade, reconhecemos isso, nós não somos o que gostaríamos de ser, é verdade, a gente não chegou lá ainda, mas graças a Deus, nós somos mais do que éramos, a gente não atingiu a perfeição, mas eu sou um marido melhor do que há um ano atrás, eu não sou igual eu era um ano atrás, eu sei que o teu filho deixa a mesa de estudo, tudo desorganizada, toda suja, eu sei que seu filho, você pede, mas sempre diz que ele esquece de jogar o lixo fora. Mas olha o lado positivo. O teu filho, ele arruma a casa, arruma o quarto dele sozinho, dobra as cobertas, guarda os lençol, tira boa nota na escola. Eu sei que ele tem um defeitinho ali que te incomoda, mãe, pai, mas você nunca foi chamada na escola para uma reclamação do seu filho, é só elogio. Eu sei que você fica desconfortável que o seu filho tem energia, e ele não te deixa quieto, você não sabe mais o que fazer, está pensando até em dar uma Ritalina para ele, um mata-leão que você não aguenta, mas olha só, o seu filho é uma bênção na igreja, as professoras de EBD, tudo elogia, que ele decora os textuários. Não, isso é da minha época, eu acho que nem existe mais esse negócio. Tem? Aqui, decorar textual na revistinha Escola Dominical, benção, eu ganhava estrelinha na revista da Escola Dominical, aí no final quem decorava mais versículo ganhava uma Bíblia, eu tenho as 4 Bíblias lá em casa, que eu ganhei, de fazer as lições, fazer a leitura da semana e decorar os textos áureos. Ô irmão, como você tem tratado a sua família em casa? Você tem se obcecado pelos pontinhos pretos? E você tem ignorado os pontinhos brancos ou não? Ou você tem um olhar justo? Quando você olha para sua esposa, você consegue ter um olhar justo, hein? Você chega na hora do almoço, o arroz está queimado. E você vai ter que comer feijão e botar farinha no lugar do arroz, porque não dá para comer arroz. E até hoje ela ainda não aprendeu a temperar o bife. Toda vez ou fica salgado demais ou sem sal. Você vai se fixar nesse pontinho preto e vai ficar infernizando a vida da tua esposa, transformando o seu lar no inferno, por meio de críticas, palavras que ferem como espada, dizendo: você é uma péssima cozinheira, eu não aguento mais, você não aprende. Toda hora quando eu chego em casa o almoço está atrasado, misericórdia. Uma vez, um homem dono de uma propriedade, procurou Olavo Bilac, ninguém mais, ninguém menos do que esse maestro, da pena, para escrever um anúncio de de Instagram, para vender a sua propriedade. E aí, ele tirou foto e publicou no feed, no story, no Reels, tudo que tinha direito, e ele escreveu assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro, a casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Aquele homem que ora estava cansado de consertar as cercas, de ficar varrendo das folhas que caíam das árvores,
que às 5 horas da manhã era acordado diariamente pelo canto dos pássaros, que estava aborrecido, não aguentava mais, já estava enjoado daquela propriedade, queria vender. Um mês depois, após escrito esse anúncio, foram numa cafeteria, e Olavo Bilac então se encontrou com o proprietário e perguntou: e aí, deu certo o anúncio no Instagram? Patrocinou? Impulsionou? Deu certo? Conseguiu vender a propriedade? E ele respondeu: de jeito nenhum, eu moro num paraíso. Depois que eu li o anúncio que você escreveu, encantadora propriedade, os pássaros cantam ao amanhecer, extenso arvoredo, águas marejantes e cristalinas, sol nascente, uau! Estava debaixo do meu nariz e eu não conseguia enxergar o paraíso que eu morava, de jeito nenhum, não vendo mais nunca. Às vezes, irmãos, precisa de outra pessoa para nos falar o quanto que é valoroso esse varão que está do seu lado aí, ó, esse varão, e quanto que é valorosa essa vareta que está do seu lado, a sua esposa. Às vezes precisa de uma outra pessoa. Lembro-me de um amigo em comum de eu e o pastor Ednilson, um amigo em comum que tinha uma esposa que ela não dirigia, e me chamou a atenção uma vez, a gente na casa de praia deles, ela contando, o marido aborrecido, reclamando da esposa: essa mulher, ela tinha que tirar a habilitação, eu me canso, é toda hora tem que levar um trabalho e trazer de volta, pegar e trazer de volta, eu estou cansado disso, ela não tira a habilitação. Ai, ele reclamava dessa esposa. Ai, irmãos, e quando vinha um marido naquele carrão, pegar a esposa na porta do trabalho todo santo dia, levar e trazer, a esposa se gabava para as outras colegas de trabalho: viu, meu marido vem me buscar. E as outras mulheres falando: nossa, hein, que marido, hein, meu marido manda eu vir de ônibus, meu marido manda eu pegar Uber. Seu marido, hein, puxa, vem te trazer de carro, que cuidado, que atenção, que amor, hein. Pois é, irmão, às vezes precisa de uma outra pessoa, para falar, para testemunhar, porque a outra pessoa consegue enxergar o ponto branco dos nossos familiares, a outra pessoa consegue enxergar o ponto positivo, que a gente não valoriza. Às vezes você está obcecado com seu filho, porque ele faz muita bagunça, obcecado pelo seu filho, porque ele não conseguiu passar na universidade, porque ele não é estudioso como você, porque ele não se dá bem nos estudos, e você se queixa, você reclama. Ainda mais você que tem um perfil, né, de acadêmico, pós-graduado, né, e o seu filho não, e você malha, e fere, castiga, e pune o seu filho com duras palavras, a sua filha, porque ele é diferente de você. Às vezes precisa de uma outra pessoa, de chegar e falar: puxa, como seu filho é carismático. O outro lado, Daniel Goleman falou sobre as diversas competências que nós temos, e quantos pais supervalorizam apenas a competência intelectual, o desempenho acadêmico na escola. Eu era um pai assim, irmão. Meu filho mais velho tinha algumas dificuldades de aprendizagem. Na época eu ainda não era pastor, não era psicólogo, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, então meu filho ficou reprovado na escola um ano, e eu malhava, eu ficava insatisfeito com meu filho, eu brigava com meu filho, dizia palavras que o feriam, e depois ele ficou reprovado 2 vezes, outro ano. Meu filho precisou completar o ensino fundamental e o médio, no antigo supletivo, no EJA. Ainda mais eu, 2 faculdades, fui o melhor aluno nas 2 faculdades, de teologia e de psicologia. Ganhei um prêmio da faculdade, uma pós-graduação de R$10.000 gratuita, um prêmio de ser o melhor aluno. Sou autor de 5 livros, gosto de ler, gosto mais ainda de escrever. Atuo, né, nessa área, gosto. E o meu filho é completamente diferente de mim. Imagina nessa diferença, irmão.
O quanto que eu fiz meu filho sofrer até que... Me lembro que um dia fui levá-lo na escola, avaliação, conselho de classe, avaliação, já fui cabisbaixo, já triste, oh meu Deus, vou chegar lá, isso vai ser só reclamação. E aí passando pelo muro, né, do lado do muro da escola, aí uns meninos começaram a cumprimentar, ei Ricardinho, aí meu filho, ei Ricardinho, aí entramos na escola, no pátio, ei Ricardinho, falei, rapaz, mas esse menino parece político, todo mundo conhece, cumprimenta. E aí entramos na sala de aula, né? Tinha ali alguns professores de outras turmas também, aí um menino grande, na época meu filho era pequeno, um menino, e aí Ricardinho? Eu falei, não, para, esse menino estuda na sua turma, filho, grande assim? Não, pai, ele é do ano tal. Ué, mas como é que ele te conhece? Meu filho respondeu, pai, aqui na escola todo mundo me conhece. Pai, eu conheço todo mundo. Meu irmão, a minha ficha foi caindo. Um dia uma colega minha da faculdade, já uma senhora de idade, terceira faculdade que ela estava fazendo psicologia, falou, Ricardo, você não sabe da maior, ontem eu estava na academia, eu que sou uma coroa, caindo das pelancas, o seu filho todo bonitão, que meu filho é todo definido, irmão, meu filho tem 0,0000001 de gordura, pensa no menino todo definido dos músculos, aquele menino, aquele garotão todo bonitão, chegou diante de mim, não teve vergonha de mim, Ricardo, ele chegou, ei tia Fátima, e me abraçou, me beijou, eu me senti o máximo. Meu irmão, por onde eu passo, as pessoas elogiam meu filho por essa competência social, por competência social, a psicologia comportamental, ela inclusive ela tem um campo de pesquisa, somente sobre habilidades sociais, então por competência social, a psicologia entende isso como uma união de várias habilidades sociais em que o sujeito usa para o bem-estar de si e do outro. E começou a cair a minha ficha que eu supervalorizava apenas a competência intelectual, apenas o bom desempenho acadêmico escolar, apenas notas, estudos. O meu filho era deficiente nessa área, mas em outras áreas, ele era superdotado, inclusive mais do que eu. O meu filho era mais carismático do que eu, o meu filho tinha mais facilidade de fazer amizade do que eu. As pessoas elogiavam mais o meu filho em função da sua habilidade de socialização do que eu. E depois eu fui fazendo uma recapitulação, falei, gente, mas não é verdade. Eu, na idade do meu filho, eu tinha complexo de inferioridade. Eu não me relacionava com as pessoas. Eu fui, meu irmão, dar um beijo na boca, eu acho que depois dos 20 anos de idade, de tanta dificuldade que eu tinha de relacionamento, eu vivia isolado. O meu filho era exatamente o contrário, conversava com todo mundo. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Caiu a ficha, graças a Deus deu tempo. Eu falei, filho, antes só enxergava o seu ponto preto, antes eu me fixava apenas em uma parte de você, eu te castigava, eu te punia, eu te detonava, te depreciava com as minhas palavras. Agora, meu filho, eu estou enxergando todo, eu estou enxergando o outro lado, não apenas os 2.000 porcos que caíram na marada, não apenas os prejuízos. Agora, filho, eu não fico ruminando e sofrendo, porque você reprovou 2 anos na escola, porque você não fez uma faculdade. Sabe, filho, você tem uma competência social, você tem diversas habilidades sociais, inclusive, que eu não tenho, muito mais evoluídos que eu. Filho, usa isso. E eu comecei a potencializar o meu filho, a empoderá-lo. Filho, usa isso para o seu crescimento profissional. Sabe o que aconteceu? Para encurtar a história, o meu filho usou essa habilidade. Meu irmão montou um comércio, abriu uma loja, ele era muito carismático, conhecia muita gente, começou a vender e cresceu, e hoje ele tem uma loja no centro da cidade, completamente autônomo financeiramente, aos 25 anos de idade, tem um lote, tudo para casar, independente financeiramente, não depende de nada de mim. Um menino querido, carismático, líder de pequeno grupo, lá na igreja onde eu frequento, a igreja de 1.000 membros, ele é líder de um GCE, é tipo um grupo de comunhão de uma célula. Menino querido na igreja, atuante, líder, uma bênção. Mas eu fui enxergar isso depois. Hoje, aí eu conto o testemunho, né? Do sucesso,
dele, profissional, né, espiritual, com alegria. Hoje eu consigo me orgulhar do meu filho. E você? Você que é filho, quando você olha para o seu pai e a sua mãe, você consegue enxergar o lado bom do seu pai e de sua mãe? Eu sei que seu pai e a mãe às vezes já falhou com você, já errou, às vezes faltou com atenção, faltou com presença, mas você já enxergou todas as contribuições do seu pai e sua mãe para o seu desenvolvimento? E pergunto a você que tem 30, 40 anos de idade, que quando você faz um inventário do seu passado, você que apenas identifica o quanto que os seus pais, que hoje têm 60 anos, 70, 80 anos de idade, você só identifica os erros dele? Você culpa o seu pai e a sua mãe por hoje você ter tido algumas deficiências? Às vezes sim, pode ter acontecido. Mas eu quero apelar para você, não haja como os gadarenos. Nesse inventário, faça um esforço mental de identificar também aquilo que o seu pai e a sua mãe, apesar das imperfeições deles, das limitações deles, fizeram de bom para você. O que eles contribuíram para a sua vida adulta? Hein? Quantas vezes nós somos injustos, irmãos, nessas avaliações, e ferimos e falamos mal. Texto de Lucas 11:34, diante de um desafio que os fariseus fizeram, os saduceus, os líderes religiosos da época, diante de uma demanda que eles apresentaram, eles falaram: Jesus, olha, não estamos convencidos de que o Senhor é o Messias, queremos mais uma prova de que realmente você é o Filho de Deus, o prometido, o Messias enviado, queremos uma prova, dá-nos mais um sinal, mais uma prova, faz mais um milagre. Jesus falou: o quê? Vocês ainda não conseguiram acreditar que eu sou Messias? Jesus respondeu assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará em trevas. Sabe o que Jesus disse? O problema não está na minha insuficiência. O problema não está na minha incompletude. Não! Eu sou completo. Eu sou Deus verbo encarnado. Eu sou pleno. O problema é que não é que há falta em mim. O problema são os olhos de vocês. Os olhos de vocês são maus. Vocês não conseguem enxergar que eu sou Deus, que eu sou perfeito, que eu sou o Messias Jesus. O problema não está em mim. Não sou eu que tenho que mudar. É o olhar de vocês que tem que mudar. Olha, para a tua família ser celebrada e comemorada, às vezes, não é o teu parente, o teu filho tem que mudar. Para você ter mais paz em casa, mais alegria de querer voltar para casa e não ficar mais tempo do trabalho. Para o teu filho querer ter alegria de estar com você ao invés de mandar vocês ir. Pode ir que eu quero ficar no quarto sozinho. Para o teu marido ter alegria de querer chegar cedo em casa. Uma vez eu ouvi isso de um marido. Cara, eu fico em terapia de casal, cara, às vezes, por querer, eu chego 2 horas mais tarde, porque chegar em casa e aguentar minha mulher é terrível, então eu chego 2 horas mais tarde, se eu encontrar ela dormindo melhor, porque ela reclama demais, cria confusão, não aguento. Melhor seria morar no deserto do que uma mulher rixosa dentro de casa. Então, sabe, para o teu marido querer voltar mais cedo para casa, para tua esposa reclamar menos, para as coisas melhorarem em casa, o que precisa não é o outro mudar de comportamento, melhorar. Às vezes o que precisa mudar, irmão, é o teu olhar. Coloque óculos limpos, ajuste o grau do seu olhar emocional. Eu te pergunto, você consegue enxergar as qualidades, as virtudes? Eu quero te encorajar a você fazer um exercício nesta noite, antes de você dormir. Aproveita que a mensagem está fresquinha. Pega uma folha de papel e coloque assim: qualidades do meu marido. Coloca de 1 a 10. Mesmo que demore um pouquinho, te dê sono.
Não durma, faz um esforço, anota as virtudes, as qualidades, coloca ali da sua esposa, do seu filho, do seu pastor, do seu patrão, do seu chefe, do seu coordenador, anota, faz um esforço mental, faz com que o seu cérebro tenha um movimento diferente do padrão, do acostumado, de só enxergar coisa negativa, murmurar, reclamar. Transmita graça aos seus filhos, transmita graça à sua esposa, não irrite seus filhos. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Eu te pergunto, você tem usado seus lábios para o quê? Para trazer morte em casa, reclamação, murmuração, apenas duras críticas? Ou você tem usado a sua língua para trazer vida? Uma vez, um casal levou uma filha de 15 anos para o consultório porque ela tentou suicídio. E os pais apavorados: doutor, cuida da minha filha, ela tentou suicídio essa semana. E aí depois eu fui fazer um atendimento individual com aquela filha, a filha dizendo: olha, eu cuido do meu irmão, eu dou comida para o meu irmão, eu levo meu irmão na escola, os meus pais trabalham fora os dois, eu arrumo casa, eu faço comida, eu estudo, eu tiro notas razoáveis na escola, eu atuo na igreja, sou do ministério tal, eu faço tudo isso, e ainda assim, a minha mãe não acha suficiente, a minha mãe reclama, a minha mãe me critica, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer para obter uma aprovação da minha mãe, é por isso que eu tentei o suicídio, que eu não aguento mais. Uma mãe perfeccionista, que só se satisfaz com o perfeito. E eu te pergunto, quem consegue ser perfeito? Assim é o perfeccionista. Isso, perfeccionismo não é virtude, é transtorno mental. O perfeccionista só fica feliz quando ele alcança a perfeição, ou quando ele exige a perfeição do outro. Como ninguém é perfeito, ele sempre está insatisfeito, reclamando, criticando. Dias depois, o marido, um dia, 2 dias depois, o marido passou a mensagem: doutor, eu não quis falar na frente aí não da minha filha, mas até eu já pensei em suicídio, que eu não aguento essa mulher, essa esposa. Irmãos, usemos mais de graça, transmita graça aos seus. Doutor, mas ele errou, e graça significa o quê, irmão? Favor que o outro não. O meu filho não merece, ele tirou nota baixa na escola, transmita graça, mesmo que ele não mereça, transmita o seu favor, mostre que você o ama incondicionalmente. Filho, você tirou nota baixa na escola, alguma coisa está errada, será que eu estou te dando pouca atenção? Vocês têm alguma dislexia? Você tem algum problema de aprendizagem? Meu filho, vou cuidar de você, vou te ajudar. Mas transmita a graça, meu filho, estou com você, você é especial, eu não vou desistir de você, você é o meu tesouro. Use as suas palavras para transmitir vida. Provérbios 12, 15, o coração ansioso deprime um homem, mas uma palavra bondosa o anima. O que você tem usado na sua casa, suas palavras para deprimir, para destruir, ou você tem usado as suas palavras para animar? Sabe como é que você anima o seu marido para melhorar? Com elogios e reconhecimento. Sabe como é que você usa as suas palavras para ajudar a sua esposa a fazer um arroz mais gostoso, um bife melhor temperado? É com reconhecimento, valorização, parabenização daquilo que ele faz de bom. Olha só o que diz o cientista do comportamento Frederick Skinner, aquele B de burros, o sobrenome dele, mas de burros o cara não tem nada, professor de Harvard, do curso de psicologia, já morreu, mas foi um cara que fundou o behaviorismo. Ele disse: o reforço positivo é mais eficiente do que a punição para promover mudança no comportamento. E um dos tipos de reforço social é isso aqui, é o que a Bíblia diz. Muita coisa da psicologia é convergente com a psicologia. A palavra diz: há palavras que ferem como espada, punição fere como espada, críticas constantes, duras e injustas, ferem como espada, deprime. A sua crítica, a sua reclamação não vai incentivar, inspirar o seu familiar, o seu genro, a sua nora, o pastor, o seu irmão a melhorar. A tua crítica constante, a sua reclamação injusta, não vai ajudar a sua equipe,
os seus colaboradores a quererem se aperfeiçoar no trabalho. Não vai ajudar, vai deprimir. Você quer animar a turma a produzir mais na empresa, a produzir mais na igreja, o seu ministério. Você quer que o pessoal pegue no chifre no boi e trabalhe mais? Use o que a palavra orienta, o que a psicologia ensina, reforço positivo. Eu sei que existe o ponto positivo, o ponto preto. Se concentre no ponto branco. Se fixe nas qualidades, nas virtudes. Reconheça, valorize, elogie. Use as suas línguas para curar. Amém. Vamos orar. Cadê o menino do piano ou a menina? O Ministério Louvor pode vir. Vamos orar. Eu gostaria de te fazer um desafio. Eu gostaria de te desafiar um jejum. Para você que está aqui, para você que está me ouvindo aí de casa. Não combinei nada com o pastor Sebastião. Mas eu quero te desafiar um jejum. Um jejum de uma semana só, de domingo a domingo. Até o próximo domingo. Para o domingo que vem você pode entregar o seu jejum. Você vai ficar sem reclamar. Será que eu consigo? Ficar sem criticar por uma semana. Você aguenta? Não murmureis, em tudo dai graças. Uma semana. Você vai olhar para o seu filho, ele não dobrou o lençol da cama, não pode criticar, não pode reclamar, não pode cobrar. O seu marido chegou 1 hora depois do combinado, não pode reclamar, não pode criticar. Nesse momento, se lembre que você ficou doente mês passado, você não pôde trabalhar, e o seu marido, ele cozinhou para você, ou então ele comprou comida, ele lavou a casa, ou ele providenciou uma secretária para arrumar, ele cuidou de você por uma semana, esteve ao seu lado, não vale reclamar. Uma semana, jejum de crítica e reclamação. Você aguenta? Quem gostaria de fazer esse jejum, fique de pé. Uma semana, irmão, para você usar os seus lábios para transmitir cura. Uma semana para você usar palavras bondosas para animar. Uma semana sem usar palavras para deprimir, só palavras para restaurar. Uma semana só de elogio. Escreva no papel para você não esquecer os elogios, as coisas boas que ele fez, nem que seja 10 anos atrás. Uma semana, meu irmão, os teus filhos vão agradecer. Falou, papai e mamãe, o que está acontecendo? Isso aqui parece a igreja. Que paraíso, que céu. Uma semana sem briga, sem reclamação, sem crítica. Que benção que é. O que aconteceu? Vamos trazer o pastor Ricardo de novo aqui. Uma semana de jejum, você vai ver que o seu lar será transformado. Depois, se a experiência for boa, você pode continuar por mais de uma semana e repetir. Amém? Vamos orar? Ah, bondoso Deus e Pai, Tu és Deus rico em graça, rico em nos perdoar. O Senhor, ó Deus, distancia de nós os nossos pecados, assim como a terra está distante dos céus. O Senhor nos trata com um favor que nós não merecemos. Nos ajude a também ministrar esta graça aos nossos mais íntimos e mais próximos. Pai, nos ajude a tratar com o mesmo padrão que o Senhor nos trata. Queremos nesta semana usar os nossos lábios para curar e restaurar, para premiar, para elogiar, para reconhecer, para agradecer. Queremos ser gratos em tudo.
Ó Deus, nos ajude, nos dê a força do Teu Espírito para praticar esta Tua palavra e tornar o nosso lar saudável, em nome de Jesus. Tire as escamas dos nossos olhos, para que consigamos enxergar o quanto a nossa família é boa, o quanto os nossos entes queridos são preciosos, valorosos, o quanto são preciosos os nossos filhos. Nos ajude a enxergar as pérolas que nós temos em casa, onde nós só enxergamos carvão. Nos ajude, Pai amoroso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só mais um minuto, podeis assentar. Um minuto só. Olha, espero que esta mensagem tenha te inspirado a você mudar na sua prática, seu estilo de vida. Mas, se você precisar, sou psicólogo e faço atendimento online. E ali está o número do consultório. A gente pode fazer uma terapia individual online. Também faço terapia de casal online, ministrei com uma palavra. Eu sei que às vezes só uma palestra não é suficiente para mudar a interação conjugal. Se você precisar de uma ajuda profissional, anote aí, terapia de casal online. E nós temos alguns livros. Quem não veio esta manhã, pode ali aproveitar, ainda temos algumas unidades. A mensagem desta noite foi baseada neste livro aqui, ó. Tem muito mais coisa boa, curados pela graça, como superar a depressão, a ansiedade, a rejeição. Todos esses livros aqui são material didático de curso. Isso aqui é um curso, Curados pela Graça, algumas igrejas usam. Ministrei no retiro de carnaval de 2019, da igreja aqui de Vila Velha, Igreja Batista da Orla, a PIB de Itapuã, no sítio que está em Guarapari, palestras todas baseadas nesse livro aqui, ó. Pastor Edson Clitz, foi uma bênção. Adquira, você vai ter uma vida emocional. Ah, pastor, não tenho problema nenhum. Então compre e dê de presente aquilo que uma pessoa precisa para ser curada, pode estar escrito no livro. Se você gostou da mensagem de hoje de manhã, ou você não veio, eu preguei, baseada nesse livro aqui, ó. Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. É um livro sobre educação de filhos, arvorado nas escrituras, na psicologia. Aqui eu trago dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia, na educação de filhos até 17 anos. Se você quer crescer financeiramente, organizar suas finanças, saiba que ganhar dinheiro não é pecado, não é não. Você pode prosperar sem vender a sua alma, com ética, com honestidade, com coragem. Aqui eu trago alguns princípios da educação financeira, tudo baseado na Bíblia. É fantástico esse livro. Se você ainda quer casar, tem esperança de casar, e quer ter um casamento só, não quer se separar, seria bom você ler esse livro aqui, ó. Se você tem filhos que estão noivos ou para casar, ó, dê de presente. Isso aqui pode ajudar o seu filho a ter um casamento só, sem precisar se separar. Agora, se você está pensando em se separar ou divorciar, não faça isso sem antes ler esse livro aqui, ó. Casamentos Saudáveis. Os mesmos recursos científicos que eu aplico na terapia de casal, no consultório, pelo menos uma parte, não todos, mas uma parte, eu coloquei nesse livro aqui, Casamentos Saudáveis. É um material também de um curso, assim como tem um curso Casados para Sempre, curso Aliança, Casamentos Saudáveis é um curso. Você também quer dar uma melhorada na nota aí do seu marido e da esposa, vale a pena ler. Aqui tem exercícios, atividades, tá? É uma bênção, viu? Obrigado, eu agradeço, pastor Sebastião.